Oi, gente, que bom receber vocês aqui no canal para juntos nós crescermos mais. Como prometi, o livro Bom Dia Espírito Santo está aqui e nós vamos começar essa leitura. Eu espero, e oro para que o Senhor edifique muito a sua vida, muito além do que eu fui edificada, e com certeza você um pouco mais, porque a palavra de Deus se renova. E quando nós encontramos ferramentas, livros que falam da palavra de Deus, experiências com Deus, com certeza vai ser renovada essa palavra em mim e vai me acrescentar. Então vamos direto para o capítulo 1, não vou ler dedicatória, agradecimento, nada disso. O livro é do Benny Hinn e o primeiro capítulo é: será que posso conhecê-lo de verdade? Se você, a mulher de Deus, tem essa meta aí para a sua vida, não só para 2020, de conhecer o Senhor mais e mais, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, você está no lugar certo, no canal certo. Eu ia falar, se você ainda não se inscreveu, dá uma ajudinha, clica aí no botão inscrever-se e com certeza não só esse livro, mas você vai receber muitos outros vídeos que vão edificar a sua vida e vai fazer você crescer com o Senhor e conhecê-lo mais e mais. Vamos para o primeiro capítulo. Será que posso conhecê-lo de verdade? Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol começava a nascer naquela manhã fria e nevoenta de Toronto. De repente, ele chegou. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Sua presença era tão real para mim naquela manhã quanto o livro que você tem agora nas mãos ou assistindo. Nas 8 horas que se seguiram, eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo. Ela mudou o curso da minha vida. Lágrimas de assombro e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as Escrituras e ele foi dando as respostas às minhas perguntas. Meu quarto parecia ter subido para o hemisfério dos céus e eu queria ficar ali para sempre. Tinha acabado e fazer 21 anos e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já havia recebido. Meus pais se achavam bem perto, no fim do corredor. Eles jamais poderiam compreender o que estava acontecendo com o seu Benny. De fato, se soubessem o que ocorria comigo, essa seria a gota d'água que faltava para acabar definitivamente com o que restava da harmonia em nossa família. Durante quase 2 anos, desde o dia que entreguei a minha vida a Jesus, não houve mais praticamente comunicação entre eu e meus pais. Uma situação medonha. Como filho de um imigrante israelita, eu havia humilhado a família ao quebrar a tradição. Coisa alguma em minha vida tivera um efeito tão devastador assim. Em meu quarto, porém, tudo era alegria pura, algo indizível, cheio de glória. Se alguém me dissesse apenas 48 horas antes o que me esperava, eu sem dúvida responderia: isso está fora de cogitação. Mas, desde o momento que o Espírito Santo se tornou vivo em minha vida, ele deixou de ser apenas uma terceira pessoa, distante da Trindade. Era agora real, tinha uma personalidade e eu quero então compartilhá-lo neste momento com você. Meu amigo, se você está preparado para começar uma relação pessoal com o Espírito Santo, o que vai superar tudo o que jamais sonhou, continue lendo ou me assistindo. O que vai superar tudo jamais sonhou, continue lendo. Caso contrário, recomendo que feche este livro para sempre. Mas não é isso que vamos fazer. É isso mesmo. Feche o livro porque pretendo dizer-lhe irá transformar a sua vida espiritual. De repente, vai acontecer com você. Pode ser enquanto esteja lendo, talvez ao orar, ou quando estiver a caminho do trabalho. O Espírito Santo irá responder ao seu convite. Ele vai tornar-se o seu amigo mais íntimo, o seu guia, seu consolador, seu companheiro de vida. Quando você e ele se encontrarem, você dirá: Benny, quero contar o que o Espírito Santo tem feito em minha vida.
O outro tópico que nós vamos ler para cá, a gente vai começar revelado o poder de Deus. Uma noite curta em Pittsburgh. Meu amigo Jim Pointer me pediu para acompanhá-lo numa viagem de ônibus freteado até a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Conhecera Jim, um ministro da Igreja Metodista Livre, na congregação que eu frequentava. O grupo se dirigia para uma reunião de um evangelista que fazia curas, Kathryn Kuhlman. Para ser sincero, eu sabia bem pouco sobre o ministério da senhorita Kuhlman. Tinha assistido a uma entrevista que dera na televisão e ficara desiludido. Achei que falava de um modo engraçado e parecia meio estranho. Não esperava, portanto, muito dela. Mas Jim era meu amigo e não queria decepcioná-lo. No ônibus eu disse: Jim, você não sabe como foi difícil convencer meu pai a me deixar fazer esta viagem. Depois da minha conversão, meus pais fizeram todo o possível para me impedir de comparecer à igreja. E agora, ao falar da ida a Pittsburgh, eles acharam um absurdo, mas finalmente me deram sua permissão, relutante. Partimos de Toronto na metade da manhã de quinta-feira. O percurso, que deveria durar 7 horas, foi prolongado por causa de uma tempestade de neve. Só chegamos no hotel cerca de 1 hora da madrugada. Jim então me disse: Benny, temos de levantar às 5 horas. 5 da manhã? Eu perguntei. Mas por quê? Ele respondeu que teríamos de estar na porta do prédio da reunião às 6 horas para conseguir entrar. Eu não podia crer em meus ouvidos. Quem jamais ouviu falar de ficar exposto ao ar gelado antes do sol nascer para ir à igreja? Jim afirmou, porém, que era exatamente isso que precisávamos fazer. O frio cortava a pele. Levantei-me às 5 e coloquei todos os agasalhos que pude encontrar. Botas, luvas, tudo, enfim. Eu parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh, enquanto ainda estava escuro. Mas o que me chocou foi verificar que centenas de pessoas haviam chegado antes de nós, e as portas só se abriram dentro de 2 horas. O fato de ser pequeno tinha suas vantagens. Eu comecei a me esgueirar entre as pessoas, chegando cada vez mais perto das portas e arrastando Jim comigo. Havia até pessoas dormindo nos degraus da frente. Uma mulher me disse: eles passaram a noite aqui, todas as semanas é a mesma coisa. Enquanto permanecia ali esperando, comecei de repente a sentir uma vibração, como se alguém tivesse agarrado o meu corpo e começasse a sacudi-lo. Pensei por um momento que o ar frio me tivesse feito mal, mas estava vestido com roupas quentes e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável, não obstante, tomou conta de mim. Nada parecido acontecera comigo antes e não parou. Eu fiquei envergonhado demais para contar ao Jim, mas podia sentir meus ossos chocalhando. Sentia meus joelhos e minha boca tremerem. O que está acontecendo comigo? Pensei. Será o poder de Deus? Eu não conseguia entender. Correndo pela igreja. A essa altura, as portas iam ser abertas e a multidão começou a empurrar de tal forma que eu mal podia mover-me. Mas a vibração em meu corpo, mesmo assim, não cessou. Jim disse: Benny, quando as portas abrirem, corra o mais depressa possível. Por quê? Perguntei. Se não fizer isso, eles vão esmagá-lo. Ele já estivera ali antes e sabia o que esperar. Eu jamais tivera a ideia de participar de uma corrida para entrar numa igreja, mas era o que estava acontecendo. Quando abriram as portas, eu parti como um atleta olímpico. Passei na frente de todo mundo, velhos, jovens, todos eles. De fato, cheguei à primeira fila e tratei de sentar-me. Um recepcionista me informou que a primeira fila estava reservada. Soube mais tarde que a equipe da senhora Kuhlman escolhia as pessoas para sentar na fileira especial. Ela era tão sensível ao espírito que só queria o apoio em oração de pessoas positivas que ficassem à sua frente. Por ser bastante gago, eu sabia que era inútil tentar discutir com o recepcionista.
A segunda fila já estava lotada, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. O culto só começaria dali a 1 hora. Tirei o casaco, as luvas e as botas. Enquanto relaxava, percebi que tremia mais que antes. Não conseguia parar. As vibrações percorriam meus braços e pernas, como se tivessem ligado a uma espécie de máquina. A experiência era nova para mim. Para ser sincero, sentia medo. Enquanto o órgão tocava, eu não conseguia pensar em outra coisa além do tremor do meu corpo. Não era uma sensação de doença, não era como se estivesse pegando um resfriado ou uma virose. Na verdade, quanto mais continuava, tanto mais bela parecia. Era uma sensação invulgar, que não tinha nada de material. Nesse momento, como se saísse do nada, Kathryn Kuhlman apareceu. No instante, a atmosfera daquele prédio ficou carregada. Eu sabia o que esperar. Não senti nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum coral de seres angelicais. Nada. Tudo o que sabia é que estivera tremendo durante 3 horas. Depois disso, quando começaram a cantar, fiz algo que jamais esperei fazer. Fiquei de pé. Minhas mãos se levantaram e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto cantávamos Quão grande és tu. Era como se eu estivesse explodindo. Nunca antes as lágrimas haviam fluído de meus olhos tão rapidamente. Falo de êxtase. Que sensação gloriosa! Eu não cantava como normalmente costumava fazer na igreja. Cantava com todo o meu ser. E quando cheguei às palavras, então minha alma canta a ti, Senhor, eu me coloquei literalmente a cantar com a alma. Esse hino me envolveu de tal forma que levei alguns minutos para perceber que não tremia mais. Mas a atmosfera do culto continuou. Pensei que havia sido totalmente arrebatado. Adorava de um modo que jamais fizera antes. Era como se encontrasse face a face com a verdade pura e espiritual. Quer alguém mais sentisse isso ou não, era o que eu sentia. Deus já tocara minha vida em minha pouca experiência cristã, mas nunca como Ele estava tocando nesse dia. Começaremos agora como uma onda. Enquanto ficava ali, continuando a adorar o Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porque senti subitamente uma corrente de ar. Não sabia de onde ela vinha, era leve e lenta, como uma brisa. Olhei para os vitrais, mas estavam todos fechados e eram altos demais para permitir a corrente. A brisa estranha que senti era, porém, mais como uma onda. Eu a sentia descer por um braço e subir pelo outro. Na verdade, tive a sensação de que ela se movimentava. O que estava acontecendo? Teria coragem para contar a alguém o que ocorria? Todos pensariam que tinham perdido o juízo. Por um período de 10 minutos mais ou menos, as ondas de vento continuaram a correr sobre mim. Depois senti como se alguém envolvesse o meu corpo num cobertor. Um cobertor quente. Kathryn começou a ministrar ao povo, mas eu estava tão perdido no espírito que isso realmente não importava. O Senhor se achava mais próximo de mim do que nunca antes. Senti que devia falar com o Senhor, mas tudo o que eu pude murmurar foi: Jesus querido, tenha misericórdia de mim. Repeti: Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu me considerava tão indigno. Ao meu ver, estava na mesma condição de Isaías ao entrar na presença do Senhor. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram a Cristo. Elas imediatamente sentiram sua imundícia, sua necessidade de purificação. Foi isso que ocorreu comigo. Era como se um refletor gigante estivesse focalizado em mim. Tudo que podia ver eram as minhas fraquezas, meus defeitos e meus pecados. Repeti muitas vezes: Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Ouvi então uma voz que sabia ser do Senhor. Era muito gentil, mas inconfundível. Ele me disse:
minha misericórdia é abundante sobre você. Até essa altura dos acontecimentos, minha vida de oração era de um cristão comum, normal, mas agora não estava apenas falando com o Senhor, Ele falava comigo. Que comunhão esplêndida era aquela! Eu não tinha condição de saber que aquilo ocorria comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh. Não passava de um antegozo do que Deus planejara para o futuro. As palavras soavam em meus ouvidos. Minha misericórdia é abundante sobre você. Sentei-me chorando e soluçando. Nada vi em minha vida que pudesse comparar-se ao que sentia. Eu estava tão cheio e transformado pelo Espírito que nada mais importava. Não ligava se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh ou o mundo inteiro explodisse. Naquele momento eu sentia o que a palavra descreve tão bem: paz que excede todo entendimento, em Filipenses 4, versículo 7. Jim me falava dos milagres operados nas reuniões da senhorita Kuhlman, mas eu não fazia ideia do que iria testemunhar nas 3 horas seguintes. Pessoas surdas passavam repentinamente a ouvir. Uma mulher levantou-se de sua cadeira de rodas. Foram dados testemunhos de curas de tumores, artrites, enxaquecas e outros. Até mesmo os mais severos críticos reconheceram as curas genuínas que ocorriam nessas reuniões. O culto foi longo, mas o tempo correu célere. Eu jamais tinha sido tão movido e tocado pelo poder de Deus. Qual a razão do choro dela? No decorrer do culto, enquanto eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Pensei: por favor, Senhor, não deixe esta reunião acabar nunca. Levantei os olhos e vi Kathryn Kuhlman escondendo seu rosto nas mãos e começando a soluçar. Ela chorou e chorou tão alto que todo e qualquer ruído cessou. A música deixou de tocar. Os recepcionistas ficaram paralisados em suas posições. Todos os olhos estavam fitos nela. E eu não tinha a menor ideia da razão do choro dela. Nunca viram um ministro fazer isso antes? Por que chorava? Contaram-me mais tarde que ela jamais fizera uma coisa dessas e os membros de sua equipe não esqueceram até hoje. A evangelista continuou chorando por um período de mais ou menos 2 minutos. Depois jogou a cabeça para trás. Ali estava ela, a alguns passos de mim, com os olhos chamejantes. Estava viva. Naquele momento, ela mostrou uma ousadia que eu nunca vi em outra pessoa. Apontou com um dedo em Rich, com enorme poder e emoção e até mesmo sofrimento. Se o próprio diabo estivesse lá, ela o teria derrubado com um simples golpe. Foi um instante de incrível dimensão. Ainda soluçando, Kathryn olhou para a audiência e disse em agonia: por favor. Ela pareceu esticar a palavra. Por favor. Não entristeçam o Espírito Santo. Ela suplicava. Se você pudesse imaginar uma mãe rogando a um assassino que não mate seu bebê, terá uma ideia do quadro. Ela pedia e suplicava. Por favor, soluçou. Não entristeçam o Espírito Santo. Até hoje me lembro dos olhos dela. Era como se olhasse direto para mim. Quando disse isso, um alfinete poderia ter caído no chão e você ouviria. Eu tinha medo até de respirar. Não movi um músculo. Agarrei-me no banco à minha frente, pensando no que viria a seguir. Ela disse então: vocês não compreendem? Ele é tudo que eu tenho. Pensei comigo mesmo: do que ela está falando? Sua súplica apaixonada continuou e disse: por favor, não magoem. Ele é tudo que eu tenho. Não magoem o meu amado. Jamais esquecerei essas palavras. Posso lembrar ainda como sua respiração ofegava ao pronunciá-las. O pastor de minha igreja falava sobre o Espírito Santo, mas não dessa forma. Suas referências estavam ligadas aos dons, línguas ou profecias e não à ideia dele ser o mais
o meu mais íntimo, mais pessoal, mais amado amigo. Kathryn Kuhlman estava falando de uma pessoa que era mais real do que você ou eu. Ela apontou então seu longo dedo para mim e disse com grande clareza: ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Eu preciso conseguir isso. Quando ela olhou para mim e proferiu essas palavras, algo me agarrou literalmente por dentro. Gritei dizendo: eu preciso conseguir isso. Eu, na verdade, pensava que todos naquele culto deveriam estar sentindo a mesma coisa, mas Deus trata conosco individualmente e penso que aquele culto foi só para mim. Peço que compreenda que, por ser um cristão novo, eu não entendi absolutamente o que estava acontecendo naquele culto, mas não podia negar a realidade e o poder que sentia. Ao terminar o culto, olhei para a evangelista e vi o que me apareceu, uma névoa ao redor dela e sobre ela. A princípio julguei que meus olhos estavam me pregando peças, mas a névoa continuava e seu rosto brilhava luminoso através da mesa. Não acredito de modo algum que Deus estava tentando glorificar a senhorita Kuhlman, mas creio que ele usou esse culto para revelar o seu poder para mim. Quando o culto acabou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover. Eu chegara correndo, mas agora só desejava ficar sentado e refletir sobre os acontecimentos. O que sentira naquele período fora algo que a minha vida não me oferecia. Eu tinha certeza de que ao voltar para casa a perseguição ia continuar. Minha autoimagem já estava praticamente destruída por causa do meu problema de fala. Mesmo quando criança, nas escolas católicas, minha gagueira me isolava, não tendo quase ninguém com quem conversar. Não fiz também muitos amigos após me tornar cristão. Como conhecer novas pessoas se tinha dificuldade em comunicar-me? Eu não queria então que tudo aquilo que encontrar em Pittsburgh me deixasse. Tudo que tinha na vida era Jesus. E nada mais em minha experiência importava muito. Meu futuro era incerto. Minha família tinha praticamente virado as costas para mim. Eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo havia aberto entre nós um abismo intransponível. Permaneci sentado, afinal de contas, quem quer ir para o inferno depois de haver estado no céu? Mas não havia escola. O ônibus estava à espera e eu tinha de partir. Parei na porta de trás da igreja para o último olhar, pensando o que ela queria dizer, o que estava dizendo quando falou sobre o Espírito Santo. No caminho de volta para Toronto, eu retornava sempre ao mesmo pensamento. Não sei o que ela queria dizer. Cheguei até a perguntar para algumas pessoas no ônibus. Não souberam me informar, porque também não haviam entendido. Não é preciso dizer que cheguei em casa exausto, por ter dormido pouco, por causa das horas de viagem e de uma experiência espiritual comparável a uma montanha russa. Meu corpo estava pronto para descansar. Não consegui, porém, conciliar o sono. Meu corpo estava moído até os ossos, mas meu espírito continuava vibrando como se houvesse uma série de vulcões explodindo dentro de mim ininterruptamente, conhecendo a presença de Deus. Quem está me puxando? Deitado em minha cama, eu sentia como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me fazendo ajoelhar. Era uma sensação estranha, mas eu sentia com tanta força que não podia resistir. Ali estava eu, na escuridão do quarto, de joelhos. Deus ainda não acabara de lidar comigo e eu respondi a sua orientação. Eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como fazer a minha petição. Eu queria aquilo que a evangelista de Pittsburgh tinha. Pensei, quero o que Kathryn Kuhlman tem. Eu preciso isso com cada átomo e fibra em mim. Estava faminto por aquilo de que ela falara, embora não tivesse uma compreensão clara do que era. É verdade, eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como dizê-lo. Decidi então pedir da única maneira que sabia, em minhas próprias palavras, com toda a simplicidade. Eu queria me dirigir ao Espírito Santo, embora jamais tivesse feito isso antes. Pensei, será que estou fazendo certo? Afinal de contas,
Eu nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca julgara que fosse uma pessoa a qual eu pudesse me dirigir. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que sentia por dentro. Tudo o que queria era conhecê-lo da maneira como ela o conhecia. Foi assim que orei. Espírito Santo, Kathryn Kuhlman diz que tu és o amigo dela. Continuei lentamente. Acho que não te conheço. Eu pensava antes que te conhecia, mas depois dessa reunião compreendo que estava errado. Acho que não te conheço mesmo. A seguir, como uma criança com umas mãos levantadas, perguntei: posso conhecer-te? Posso realmente conhecer-te? Essa foi a pergunta que Benny fez. A gente está parando por hora, não vamos continuar aqui. O primeiro capítulo ainda nem terminou, mas essa pergunta que ele fez, eu quero parar nessa deixa para que você faça essa pergunta. Às vezes você já teve alguma experiência com o Espírito Santo, talvez você está ouvindo falar sobre o Espírito Santo agora, e antes do próximo vídeo, eu gostaria de a gente continuar aqui, eu gostaria que você tivesse um tempo com Deus e fizesse essa pergunta: posso conhecer-te? Posso realmente conhecer-te? E deixa Deus falar ao teu coração. Não crie expectativas a não ser desse relacionamento seu e do Senhor. Até o próximo vídeo com o livro Bom Dia, Espírito Santo.